Eu quero te provar aqui de onde vem a insônia. Eu vou ensinar nesse vídeo tudo o que você precisa saber e compreender sobre a insônia, porque você não dorme, porque a insônia foi desencadeada dentro de você. Vou te provar que a insônia não é uma doença. Eu vou mostrar aqui justamente desenhando a tua vida aí, e pode ter certeza que vai ser a virada de chave da sua vida. Mas primeiramente, eu já convido você, aperte ali o negocinho para se inscrever nesse canal e aperte o sininho para receber vídeo todos os dias para desmistificar todas as mentiras criadas aí para te vender medicamentos, longos períodos de terapia e não resolver nada. Estou falando sobre insônia e é justamente isso que nós vamos falar nesse vídeo. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: nós vamos fazer uma análise de caso sua, sem você precisar estar comigo aqui no ao vivo, sem precisar olhar para você. Marco, como é que faz essa análise de caso para entender da minha insônia? Primeiro, você tem que se perguntar desde quando isso desencadeou dentro de mim. Essa é a primeira pergunta. Ah, Marco, faz 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, não importa a quantidade. Por que a primeira coisa que eu pergunto para você é isso? Porque para provar para você que você não nasceu assim. Segunda coisa, eu vou te provar que a insônia não é doença. Por quê? Porque se fosse doença, algum remédio ajudaria a te, pelo menos, fazer a voltar a dormir. Ah, Marco, mas eu tomo alguns remédios que desliga o teu corpo, não a tua mente. E você tem que entender que tudo começa na tua mente. A própria ciência prova que 98% das doenças são psicossomáticas. Começa na mente e vai para o teu corpo e desencadeia em doenças. A própria Bíblia fala que assim como você imagina em tua alma, assim você é. Ou seja, todas as vezes que você cria cenários na tua mente, isso é desencadeado sentimentos e emoções e descido para o teu corpo. E o teu corpo reage quimicamente para cada reação de emoções e sentimentos. Então eu vou desenhar para você entender. Primeira coisa, então, você não nasceu assim. Entenda isso aqui como uma coisa muitíssimo importante na sua vida. Faz de conta que isso aqui é você, lógico que eu fiz uma mega cabeça para mim poder escrever ali dentro. Não que nós somos cabeçudos, mas tem pessoa que não quer aprender isso aqui, tá bom? Então olha só, se você também gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Faz de conta que aqui é a tua mente, tá bom? Esquece agora a tua cabeça. Se eu falar como é que é teu cérebro, você vai saber. Então a tua mente faz de conta que é isso aqui. Você tem que entender que você tem duas mentes. Marco, por que é importante entender isso? Primeira coisa, a falta de conhecimento faz você acreditar em qualquer pessoa. E quando você acredita em qualquer pessoa, você vai direto nos remédios. E remédio não faz você ser curado da insônia. E aí você tem que entender da onde vem a insônia. Como você tem uma mente consciente e subconsciente, o que é uma mente consciente, meus amados? É isso que nós estamos vivendo aqui agora. Conscientemente você está me ouvindo. Você está tentando pensar ao mesmo tempo de todas as coisas que eu estou falando. Agora, a mente subconsciente, ela é a raiz de toda a solução e também de todo o problema. Porque a mente subconsciente, ela é responsável por 95% de quem nós somos, enquanto a mente consciente é somente 5%. Quando você começa a entender isso, fala, Marco, o que isso tem a ver com a insônia? Preste atenção. A mente subconsciente ela é responsável por toda a memória de longo prazo que você e eu temos. Também ela é responsável pelas nossas emoções, sentimentos. Eu poderia falar espiritualmente como é que é isso, porque também tem tudo a ver com a nossa área da espiritualidade. Por quê? Porque a paz é de espírito. Só que a ciência chama de paz de energia. Então entenda, tanto energia quanto espírito, tá bom, é quase a mesma linguagem ali. Mas eu quero que você entenda, emoções e sentimentos, eles são substituídos dentro de você. Quando nós temos emoções e sentimentos, ele se transforma em substâncias químicas. Então, exemplo, se você está feliz, a substância química que é produzida para o teu corpo, e o teu corpo em geral, chama-se serotonina, hormônio da felicidade. Se você dá um abraço em alguém e se sente amado, mas Marco, o que tem a ver com a insônia? Para e preste atenção. Quando você se sente amado, você produz ocitocina, que é o hormônio do amor. Quando você vai para academia, puxa peso e aquilo te traz uma sensação de tranquilidade, te produz dopamina, endorfina, que é o hormônio do prazer.
Eu não vou entrar em detalhes, mas só para você entender a grosso modo. E vou dizer só mais um só. Quando você está com a tua mente em paz, você está em paz com você mesmo, teu coração em paz, a tua mente organizada, você produz automaticamente um hormônio chamado GABA, que ele é o hormônio da paz, da calma. Da calma. Mas, Marco, o que tem a ver isso com a insônia? Agora eu quero começar a contar uma história. Para e pensa quando a tua insônia começou. Ah, Marco, começou há tanto tempo. Por quê? Alguma coisa você colocou na tua cabeça, na tua mente, que te causou preocupações, te causou medos, pensamentos negativos e através de impactos emocionais. E esses impactos emocionais, eles causaram emoções e sentimentos, substância química. Todas as vezes que você fica triste, você tem pensamentos negativos, você tem medos, você tem preocupações, dúvidas, a tua mente também tem emoções e sentimentos e se transforma em substância química. Mas olha só que incrível. Vou desenhar aqui do ladinho para você entender. Faz de conta que a tua mente, preste atenção, o teu cérebro é como se fosse uma indústria. Uma indústria. E cada caixinha dessa aqui é como se fosse uma indústria. Só imagina isso. Então existe a indústria de produção de serotonina, dopamina, hormônio da felicidade, do prazer, hormônio do amor, hormônio da paz, mas também existe hormônios chamado adrenalina e cortisol. Cara, essa aula aqui, ela vale milhões e milhões de visualizações. Então não deixe de compartilhar. Do fundo do meu coração, ajuda o canal, porque esse aqui é o X da tua vida. Preste atenção. Todas as vezes que você tem tristeza, preocupação, dúvida, medos, você discute com alguém, você cria dentro de você um impacto emocional negativo, em vez de você produzir coisas boas, você começa a produzir adrenalina e cortisol em alta escala. Só que a adrenalina e cortisol ela começa aqui em cima e ela desce para o teu corpo. 90%, se fosse você assistir esse vídeo várias vezes para você decorar isso. Quase 90% de toda a serotonina é produzida no seu intestino. Quando a adrenalina e cortisol desce pelo teu corpo, é como se ela parasse de produzir essas substâncias químicas, esses hormônios dentro de você. Então, o alto estresse, ou seja, todo pensamento negativo, forte impacto emocional negativo, memórias negativas, um passado não resolvido, preocupações, medos, pensamentos, tudo aquilo que vai englobando, que vai te deixando mal, olha só, aumenta a produção de adrenalina e cortisol. A adrenalina e cortisol, ela bloqueia a produção dos outros hormônios dentro de você. Só que agora eu vou mais fundo. Quando ela bloqueia essa produção desses outros hormônios, você começa a ficar mal. Esses dois hormônios, eles são chamados de hormônio do estresse. Estresse, eu vou te dar essa aula agora aqui muito fácil. Estresse não é emoção. Estresse é um conjunto de emoções chamado hormônio do estresse. O que é o hormônio do estresse, Marco? Adrenalina, cortisol, noradrenalina. Eu vou falar só dos dois. Ou seja, lógico que nós somos um ser muito perfeito, criados por um criador, e nós produzimos isso aqui normalmente. Então, exemplo, se realmente nós estamos lutando ou fugindo de algo perigoso, lógico que é natural nós produzirmos adrenalina e cortisol. Mas quando nós começamos a ter preocupações, conta para pagar, crise no casamento, o meu passado está me detonando, os meus filhos, a minha empresa, o meu trabalho, só que não só isso. Por quê? Porque é uma mente que está com memória de longo prazo sempre no modo negativo. Ou seja, você já veio guardando, presta atenção nisso aqui, como é que eu guardo isso aqui? Você tem uma alma. Marcos, você vai falar de espiritualidade? Presta atenção, Bíblia. O significado de alma em grego na Bíblia é mente, tá bom? Então quando eu falo alma ou mente é a mesma coisa. Imagine a tua alma aqui, a tua mente, quando você nasce, ela é preenchida, mas não pela tua vontade, pelas pessoas que te criaram. E às vezes você tem histórias negativas que não foram resolvidas. Chegou uma hora que o copinho encheu e qualquer gotinha d'água se transforma numa tempestade. E essa tempestade ela é desencadeada em sintomas. Então, como assim?
eu fiquei nervoso, preocupado, com medo e tudo, veio um pingo d'água. Esse pingo d'água causou em mim um estresse. O estresse fez eu produzir adrenalina e cortisol. Adrenalina e cortisol desceu para o meu corpo. E o meu corpo, ele simplesmente fez parar de produzir essas coisas. Por isso que uma pessoa com insônia, ela é uma pessoa mais triste. Uma pessoa com insônia, ela não tem paz. Não tem prazer para fazer as coisas. Ou seja, o que é o prazer? Você não tem energia para fazer as coisas. E aí o que acontece? O teu corpo, ele vicia adrenalina e cortisol. E toda vez que você vai deitar, em vez de você ter uma mente organizada para deitar e falar assim, aqui eu vou ter uma noite de sono porque eu não vou carregar esse problema na minha cama, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, se você sabe, nos meus métodos, eu tenho um método chamado método da cura, a cura da insônia, que vai ajudar você a se aprofundar muito mais nisso aqui. E aí você vai realmente, simplesmente, organizar a tua mente, curar as feridas emocionais, organizar as memórias de longo prazo de maneira que você não deixa mais o negativo te dominar. Ou seja, eu vou te ajudar a você parar de produzir o excesso de adrenalina e cortisol dentro de você. Você não precisa de remédio. Porque quando você toma um remédio, exemplo, um GABA para dormir, uma serotonina, que é o que você toma, tá bom? É o que você toma. Pode olhar na bula lá e colocar assim, ó, o remédio que você toma, coloca assim em algum site de busca. Escreve assim, qual é o neurotransmissor do remédio tal? E você vai ver o neurotransmissor. Geralmente é serotonina, dopamina, GABA, tá? E esses hormônios, quando você ingere ele, o que vai fazer esse remédio, que é uma droga, vendida em drogaria, em drogaria, quando você toma esse remédio, o que acontece com você? Você está forçando o teu corpo a desligar, mas você não para de produzir adrenalina e cortisol. A pergunta é, faz bem ou faz mal? Só você olhar os efeitos colaterais negativos que está na bula do remédio. Geralmente a bula é gigante. Existe apenas um benefício, força, é como se ele desligasse você da tomada, mas cara, isso faz um mal tremendo, porque todo remédio para insônia, ele desencadeia outros problemas, ansiedade, depressão, olha lá, quais são os efeitos colaterais? Primeiro, tontura, sudorese, ansiedade, depressão, cara, é N problemas que está causando, sabe por quê? Porque você não entende isso que eu estou te ensinando, e ninguém, nenhum especialista de medicina vai te ensinar isso, nenhum especialista de farmácia, de terapia vai te ensinar isso. São 10 anos estudando, eu sei muito bem o que eu estou falando, porque todas as pessoas que fazem o que eu peço no meu método, elas são curadas. Então, entenda bem, Marco, o que é insônia? A insônia é um sintoma de um desequilíbrio emocional dentro de você. Que desequilíbrio? O excesso de estresse. Por quê? Porque ao deitar, você acostumou o teu corpo a produzir adrenalina e cortisol. Então toda vez que você deita na cama em posição horizontal, o teu corpo ele pede mais adrenalina e cortisol, porque viciou, é como se fosse um vício em drogas. E aí ele puxa uma informação, ele força você a simplesmente ter pensamentos negativos de novo. Ah, hoje eu não vou dormir de novo. Ah, hoje eu não vou dormir de novo. E isso se transforma num padrão. Então aquilo que era de vez em quando uma noite de sono perdida começou a aumentar. Por quê? Porque vai aumentando a produção de adrenalina e cortisol. Daqui a pouco você entra em depressão, crise de ansiedade, você nem sabe de onde vem. Por quê? Porque daí virou uma mistura. Então, recapitulando, emoções e sentimentos, toda emoção e sentimento, cria em você o quê? Um desencadear de substância química. Mas quando é coisas boas, emoções elevadas de alegria, paz, amor, felicidade, por isso que o primeiro passo para a cura é você resolver o teu coração. Ou seja, eu vou te dar aqui a solução, é muito simples. Aprenda primeiro a perdoar todas as pessoas que passaram pela sua vida. Peça perdão também. Terceiro, se perdoe. Elimine toda a culpa que tem dentro de você. Pare de se preocupar com o amanhã. O amanhã já tem suas preocupações. Ah, Marco, é fácil você falar. Não, lógico que eu estou falando superficialmente num vídeo curto desse, te dar uma aula de insônia, você vai ficar a vida inteira e nunca vai aprender isso aqui, porque há 10 anos eu venho desenvolvendo muitos. Eu tive que estudar biologia para compreender muita coisa aqui. E olha que incrível. O problema não é falta de melatonina. A melatonina você produz sim, mas você produz quando você toma pelo menos 15 minutos de sol por dia, você vai produzir melatonina. Olha que incrível, eu tenho uma série de 15 vídeos te ensinando muita coisa sobre insônia. Se eu fosse você, eu assistiria. É aqui no canal do YouTube, é só você ir no meu canal do YouTube e você vai ver lá, existe uma playlist com 15 vídeos curtinhos, de 5 minutinhos, 6 minutinhos, para te ensinar tudo o que você precisa saber. Agora, essa aqui é uma aula master.
Porque lá eu tô te ensinando um conhecimento que você nunca ouviu. Agora, isso aqui você nunca vai ver em lugar nenhum. Nunca. Por isso que, recapitulando, emoções e sentimentos são a base principal de falta de sono ou excesso de sono. Quando você deita e você mostra para o teu corpo que você está em paz, e você começa a organizar a tua mente, deixá-la em ordem, ou seja, cura das raízes emocionais, reprogramando a tua mente, você simplesmente começa a dominar o teu corpo, o teu cérebro, através de uma organização da tua mente. E aí o teu corpo, ele começa a se organizar também e organizar a produção dos hormônios corretos. E aí quando você diminui a produção de adrenalina e cortisol, os outros hormônios voltam a ser produzidos normalmente. E aí a melatonina e tudo mais. Uma noite de sono bem dormida produz muita melatonina, entende? Só que você precisa também da luz do dia. Por isso que existem técnicas e também rotinas que precisam ser feitas para que você possa verdadeiramente, simplesmente, você poder colocar na tua mente, sabe? Coisas, alimentação mais saudável, evitar comer depois. Lembra o seguinte, existe um negócio chamado ciclo circadiano. A noite foi feita para dormir, o dia para ficar acordado. Então se você falar, eu vou dormir depois da meia-noite, no meu método eu ensino exatamente até o horário que você tem que dormir, por que você tem que dormir, o que acontece se você dormir naquele horário, o que acontece se você não dormir. Por quê? Porque é importante. Hoje eu tenho uma rotina tranquila, eu vou dormir no meu horário correto, eu tenho minha rotina certinha. Marco, isso é chato. Não, chato é não dormir. Eu durmo super bem, acordo super cedo, tranquilo, na paz. E eu já tive problemas com sono. Não cheguei na insônia profunda porque eu já entendia disso. Então, quando eu tinha preocupações, eu aprendi simplesmente a organizar a minha mente na hora de deitar. Falar, opa, agora aqui quem manda sou eu. Simplesmente eu viro um botãozinho e dorme. Por quê? Porque é simples quando você conhece a verdade. Por isso que o meu lema do método da cura, o método da cura ele não alivia, ele te liberta. A própria Bíblia ensina, mais de 3.000 anos atrás, uma frase que fala assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Aí vem Jesus e fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Se até hoje você não é livre da insônia é porque você está preso nas mentiras que te contaram. Isso aqui é uma parte de um grande ensinamento sobre insônia. Mais pra frente eu vou produzir mais vídeos como esse, mas todos os vídeos do meu canal, eles são todos os dias, diariamente. Então por isso se inscreva no canal, aperte o sininho, porque todo dia você vai receber um vídeo novo sobre ansiedade, depressão, sobre a tua mente, como organizar a mente, sobre pensamentos negativos, como você organizar para você ter uma vida incrível, uma vida abundante, porque foi prometido, vida abundante. Se você não está tendo, é porque você está sendo enganado, porque existe um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Espero que você tenha entendido um pouco sobre insônia. Se você tiver qualquer dúvida, deixe os seus comentários. E se você gostou desse vídeo também, aperte o like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque com certeza vale muito a pena aprender exatamente tudo que você precisa saber sobre insônia. Desde já, Deus abençoe você e até os próximos vídeos.